Jornal Centro-Sul recebe o cientista político e filósofo político, professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Átila Amaral. Doutor Átila, por que o sistema teme o presidente Jair Bolsonaro? Quais são as possíveis consequências dessa inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, se é que existirão consequências? Consequências já existem, até que se fala muito acerca disso. Há programas só para discutir isso. É um tema que ocupa o noticiário político do país inteiro. Nós precisamos entender que na década de 60 e 70, a despeito de tudo, do ponto de vista político, a esquerda, nós podemos dizer que ela perdeu, tanto no discurso econômico, quanto perdeu militarmente. Essa adversidade daquela época fez com que ela se organizasse de forma muito mais acentuada, que ela se preparasse para um embate que se dá hoje muito na esfera da cultura, da formação, da educação. Essa adversidade antiga gerou um processo de organização, foi em paralelo a uma situação inversa com a direita, que foi ficando naquela situação de uma falsa zona de conforto. Analisando já aqui a situação brasileira, nas últimas décadas, a esquerda ganhou um domínio muito grande do protagonismo político. No nosso debate político, nós passamos a chamar de direita aquilo que era um setor da esquerda que tinha uma certa abertura por viés tecnocrático e, quando assumiu o poder, precisou tomar uma série de medidas de natureza prática, tais como, por exemplo, medidas privatizantes, que nos enganam um pouco e nos levam a pensar que se trata de uma força de direita. Então, o secretário do Mitterrand, do Partido Socialista Francês, certa feita, fez uma campanha se contrapondo às privatizações. Quando chegou no poder, teve que fazer essas privatizações. Aí perguntaram para ele, mas me diga uma coisa, qual é a diferença de vocês para a direita, sendo que vocês, assim, fizeram uma campanha contra a privatização e quando chegou aqui, vocês promoveram as privatizações. Então, ele disse, a diferença é que nós fazemos isso chorando e eles fazem isso sorrindo. Isso é uma forma política de responder, mas na prática é o seguinte, não teve outro jeito, porque ou eles faziam isso, ou eles se livravam de várias empresas que eram extremamente ineficientes, ou então eles iam ter que cortar salário e demitir funcionário público na França, que é uma tragédia. Os funcionários públicos na França, como no Brasil, e especialmente no Nordeste, tem uma força política gigantesca. O governo Fernando Henrique, que é a nossa polarização PT-PSDB, o PSDB, programaticamente, ele é um partido de esquerda, mas que, quando esteve no poder, precisou tomar uma série de medidas privatizantes, porque, na época, ele precisava do dinheiro de várias instituições internacionais, e, para isso, nessa época, prevalecia o consenso de Washington. Tinha contrapartidas privatizantes, então ele fez isso por necessidade, não fez por convicção, tanto é que nunca explicou. Eu vi vários PSDBistas criticando, por exemplo, a privatização da Vale, alegando que em 3 anos ela se pagou e se esquecendo que antes da privatização ela pagava 30 milhões de impostos ao governo por ano, quando depois ela passou a recolher mais de 1 bilhão por ano. É basicamente o mesmo eixo político que dominou por muito tempo. O que foi que aconteceu com o Bolsonaro? Ele é a primeira grande expressão política com grande apelo eleitoral e força que está fora desse eixo. Nesse eixo, as coisas estavam organizadas em função desse eixo, os acordos políticos, os consensos. Mesmo quando um perdia e o outro ganhava, havia uma compreensão. Então, o Bolsonaro está fora desse eixo. Desse eixo da esquerda e da centro-esquerda, há um consenso e há já acomodações políticas. O PT, que representava o setor, entre os setores viáveis politicamente, o mais à esquerda, o PT se esmerou em pintar o PSDB como um partido de direita, para fomentar uma polarização que não existia na verdade. Por uma questão de justiça, há um senso mais tecnocrático e mais técnico no PSDB que o PT não tem. O PT se associou às oligarquias do Nordeste com grande facilidade.
tipo Sarney, eles são perfeitamente integrados. O PT se integrou com esse nosso clima aqui de uma política mais pessoal do Nordeste. Transformar o Lula num babalorixado da esquerda, ele responde a todos os problemas. Não é um discurso racional, é uma visão sentimental. O Lula, perto do ano 2000, ele criticava esses programas assistenciais como sendo uma coisa para comprar o povo, ele mesmo. E o PT criticava. No Rio, quando o Garotinho começou com um programa que era uma transferência de renda mais ou menos na linha do Bolsa Família, ele era altamente criticado na época, inclusive pelo PT. Apareceu uma alternativa ao sistema. É por isso que ele é contra. Qual a importância da atuação do presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem para a direita e os brasileiros conservadores? Ele vai exercer realmente alguma influência? Quando há uma polarização, as visões intermediárias, elas se definem. Se você for da década de 20 para a década de 30, você tinha comunista contra integralista. Se você olhar os integralistas, você vai ver que tem várias pessoas que não eram propriamente integralistas, mas elas perceberam que houve um afunilamento. Então, ou você vai para um lado ou para o outro. Esses momentos de grande definição e de mudança, eles tendem a gerar essa situação. Então, na verdade, não é um confronto só. O Lula sabe que ele está lidando com uma pessoa que tem uma grande influência política, como o Bolsonaro, mas que ele representa uma visão, e que não há nenhum outro candidato que represente essa mesma visão, e que tem esse mesmo poder de mobilização. Então, isso às vezes é até um truque para dizer, nós vamos deixar o Bolsonaro fora, porque a direita se reorganiza. É claro que poderá acontecer situações em que o governo se enfraquece por razões econômicas, mas a estratégia do Lula e do PT é uma estratégia ampla de tomada do poder. Não é uma estratégia assim, específica do Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro é aquele que pode impedir esse processo, sabe? Mas se deixar de ser o Bolsonaro e passar a ser o Tarcísio, essa reforma centralista é enfraquecer São Paulo. Ou seja, se você enfraqueceu São Paulo, você enfraqueceu o Tarcísio. Essa reforma, nessa linha de concentração de dinheiro no governo central, certo? No poder central, poder federal, no formato que ela está, onerando muito o setor de serviços, que é um setor que emprega muito, e concentrando isso num fundo, né? Que é que esses fundos, é o seguinte, é para ter moeda de chantagem depois. Uma equipe lá que vai controlar esse fundo, aí vai ter mais um meio de chantagear os adversários. É um perigo muito grande, porque entenda, em áreas do país como a nossa, em que a classe média é muito pequena, os governos praticamente eles não têm oposição. Se eles mandarem receita médica, como lei por engano, é arriscado aprovar a receita e jogar na Constituição Estadual ou no Legislativo, entendeu? Aprova. Nós queremos descentralizar, mas aí uma descentralização que leva em conta também o município, que leva em conta o Estado de uma forma equilibrada, que ninguém fique poderoso demais para poder criar muitos problemas. Ou então nós vamos entrar numa exacerbação desse nosso processo, que é o seguinte, o governo federal concentra e a partir daí nós vamos para a chantagem política. Eu sei que na negociação política eu não quero demonizar. Existe sempre algum toma lá da cá, isso aí é mais ou menos inevitável. Agora, se toda votação do Congresso é uma compra desse jeito, aí o poder se corrói. Tem como você sobreviver numa democracia. E aí isso gera uma situação que depois tem que vir uma ditadura para ajeitar. Eu estou dizendo que tem que vir, não é que eu quero, não. É exatamente para que não aconteça isso. Para que não haja depois a necessidade de um governo ditatorial.